E a gente precisa entender essa mensagem, né? Que muitas vezes a gente vai ter que passar no vale, no estreito, ou às vezes Deus permite coisas na vida da gente que é para te fortalecer, que é para trazer você mais próximo, que é para salvar, né? É para edificar a casa. E muito antes de eu me converter ao evangelho, eu escutei o pastor Eliezer falar isso, sabe? Em um dos cultos. E eu escutei ele falar, eu tava não sei se na frente da minha casa ou em cima. E ele falou assim que Deus ele vai dando pista. E cabe a nós estar atento a isso. Cabe a nós estar atento a isso. Então a gente tem que observar isso, sabe? E eu peguei isso pra mim. Então quando veio a enfermidade e os desafios, surge também a coragem, surge audácia, tudo, né? Força e a fé, cara, é uma coisa pra mim assim, que me conduz, né? Eu resolvi, foi a primeira vez que eu resolvia falar com um cara que eu não conhecia e só ouvia falar. E naquela correria de exames e internação e me disse, né? É isso, não é? E ela chega num tá internada e a minha irmã estava acompanhando mais próximo e a gente segurando o samba em casa até descobrir que, que era um tumor e precisava se minto, nem precisava, né? Até então sabia que tinha o tumor. Então ela ficou internada e estava com anemia e tal. E um belo dia a médica, 2 semanas, se eu não me engano, aí a médica deu alta para ela. E quando a médica deu alta para ela, pô, uma felicidade, né? E aí minha irmã passa e fala, olha, a mãe teve alta e tal, pô, legal. Só que passado alguns minutos, ela volta e fala, olha, parece que deu alguma coisa lá e vamos ver o que é. Eu não me lembro, não me recordo se na troca do plantão, Dr. Davi, esse homem que a gente deve muito a ele, sabe? Uma pessoa que muitos podem até falar, mas eu só tenho a agradecer esse cara. E ele examina minha mãe e aí ele fala, olha, ela precisa ser operada. E pra ontem. E eu lembro que a minha tia falou assim, olha, doutor, mas o que ela tem? Ele falou assim, o que ela tem eu não quero nem saber. Eu sei que ela precisa ser operada. E aí a gente não entende porque, pô, né, uma médica deu alta e agora o médico resolve, fala que ela precisa operar e tal. E a gente fica, pô, imagina a cabeça nossa, como é que não tava essa hora, né? Tava milhão. Mas tá, vamos lá. E aí marca a cirurgia pra ela, né? Logo ele já manda colocar ela no preparo já. E aí a gente vai pra casa e aí é a parte mais dolorida, porque você tem a notícia de que talvez tem a notícia pro Dr. Davi que dependendo da situação, da gravidade, ele não iria mexer. E quando você tem
quando você tem esse tipo de informação vindo de um profissional, cara, é difícil, sabe? Porque para nós ali, no dia da cirurgia, foi tenso. Foi tenso, onde você não come, você não tem força. Na verdade, até difícil de falar, porque a gente lembra. Isso dói. Não, vou tentar aqui. E para nós estava o seguinte, você torcer, né, para que passasse a hora, porque você sabia que se o médico saísse dali em pouco tempo, a notícia não era boa. E um dia antes, que eu vou falar para vocês de fé, um dia antes da cirurgia, não tinha mais o que fazer. Então o que eu falei, caramba, ela precisa sair dali, ela não pode, ela não, né, ela não, como é que ia tirar ela dali, né? Quem iria poder tirar ela dali? E aí eu pego meu menino, falei, cara, eu preciso chegar até Deus, eu preciso falar com ele precisa me escutar. E a gente não pode perder ela. E aí eu pego meu menino e falei, cara, como que eu vou falar? Peguei o neném tinha 6 anos, se eu não me engano, 5, 6 anos. Aí eu pego ele e falo, neném, a avó tá ruim, a avó precisa sair de lá, a gente precisa muito da avó, né? E eu não sei como, mas a gente precisa falar com Deus. E eu peguei ele, era muito pequenininho, eu falei pra ele, ó, se a gente vai falar com Deus e se ele não escutar eu, que sou falho, vai escutar você, que é teu coração puro. E a gente dobrou o joelho e foi, da nossa maneira. Difícil pra gente até falar, vai lembrando, vai passando um fio na cabeça. E ela aí no dia da cirurgia a gente fala com Deus um dia antes, e no dia da cirurgia ela entra, né, na maca assim, ali antes de ir para a sala de cirurgia, e ela fala pra gente, fala, olha, ela fala assim, vai dar tudo certo. Eu tô saindo, daqui a pouco eu já tô saindo daqui, vocês vão ver. Mas ela também não sabia da gravidade, né? E isso corta a gente, né? De uma tal forma que imagina, você sabe que talvez ela não possa sair, talvez a informação seja ruim.
E ela entra passa por nós, né, e fala que daqui a pouco eu já tô saindo. E pensa numa mulher de fé, é ela, né? E ela entrou lá na sala de cirurgia e foi muito tenso ali o tempo todo, porque a única coisa que a gente queria era que o tempo passasse. Porque o tempo passando a gente ia saber que a operação estava correndo tudo bem. E aí o tempo foi passando e cada vez que abria aquela porta da sala de cirurgia, porque acho que estava tendo outra cirurgia ali também, mas cada vez que abria, cara, era um terror, entendeu? E a gente não queria que abrisse ali, não queria que saísse, que o médico saísse, porque ele tinha que demorar essa cirurgia, né? Pra nós saber que estava operando. Até que o doutor, até que passado acho que umas 2 horas, né? Tava eu, minha tia Rosana, acho que a minha tia Ivone também tava. E aí passam umas 2 horas e o médico sai, o doutor Davi sai. E aí a gente já vai, né? Falei, doutor, como é que tá, como é que foi? E ele fala, olha, a cirurgia dela foi um sucesso, né? A operação foi um sucesso. Eu retirei o tumor e o tumor estourou na minha mão. E ali na hora, cara, quando ele fala assim, olha, ela não vai nem precisar ir pra UTI não, ela vai pro quarto, tá? Pode ficar tranquilo que ela tá bem, a operação foi um sucesso. E, cara, nessa hora, essa hora sei lá, parece uma final de Copa do Mundo, é como se você tirar uma tonelada, sabe, das costas. E você passa tudo isso e aí você começa a ver, sabe, que peraí, aquele cara que deu certo, Deus escutou. E eu tenho muita gratidão por isso, sabe? Desde esse dia que Deus permitiu que minha mãe ficasse, nunca mais eu pedi nada. Nunca mais eu pedi nada. E o sentimento de gratidão é muito grande, sabe? Eu sou grato a tudo. Grato. E aí ela opera, o Dr. Davi faz, né, a operação dela. Aí ela passa a usar aquela bolsa de colostomia e aí vem as quimioterapia, né? Aí é uma outra etapa, né? É uma outra fase. Mas já tinha feito a cirurgia. Quando ela vai para o primeiro exame dela lá, se eu não me engano, em Taubaté, o médico até questiona, né? Fala, olha, quem foi o médico que operou? E por conta de ter do corte da cirurgia, eu falo, quem operou não importa. O importante é que ela tá aqui. Da maneira com que ele operou, se ele tivesse retalhado ela, o importante é que ela tá aqui, né? E agora vamos para a próxima etapa. E é tudo muito novo, porque quando vem uma enfermidade, a parte financeira sua já era, entendeu? Você não vê isso, principalmente por conta de ser a mãe também, né? Então aí ia partir para uma outra etapa, que seria as quimioterapia, né? Seria toda semana. E aí nós se juntamos, né? Eu e meus irmãos, nós fomos. Peraí, a mãe fica lá com a Aline,
e a Liliane dando a força e eu trabalhando por conta, e eu me encarreguei de levar em todas as quimioterapias. Porque nessa hora você é tudo muito novo, então o que é essa doença? Da onde que vem essa doença? Como que ela vai? Como que se sai delas, né? Sai disso? Então, né? Primeiro, vou entregar na mão de Deus, que Deus vai fazer tudo, Deus vai fazer, né? Deus vai fazer o impossível. E aí falei, olha, eu vou levar todas as quimioterapias, eu vou fazer, eu vou com ela, entendeu? E aí começa uma outra etapa, né, de levar ela para fazer quimioterapia. Mas o baque da descoberta do tumor, o baque da cirurgia, o baque daquilo tudo ali naquelas 2 semanas onde ela ficou internada, para mim principalmente foi assim, judiou demais, sabe? Então eu comecei a ter muita intolerância e eu comecei a ter porque foi uma mistura de emoções, né, cara? Foi uma carga muito pesada de emoções, de trauma, e em um espaço curto de tempo em que a gente não estava preparado, e acabou que eu fui desenvolvendo uma síndrome. Só que quando é Deus que está no negócio, à medida com que eu ia levando ela para fazer o tratamento, as quimioterapias, que eu fui adoecendo também, né? A síndrome eu comecei a ficar muito intolerante, eu desenvolvi uma síndrome chamada, depois de muitos exames e tal, mas eu desenvolvi uma síndrome chamada síndrome do intestino irritável, que chama, né? SI, que chama. E essa síndrome, ela acaba com a pessoa, ela vai debilitando a pessoa, né? Porque eu comecei a ficar muito intolerante aos alimentos, todos os tipos praticamente, muitas dores, cansaço, tontura, muitas, só que à medida com que eu ia adoecendo, eu continuei junto com a minha mãe, né? E eu, como trabalhando autônomo, né? Mexendo com obra, e eu fui ali tenteando até onde dava, tal, mas eu comecei a ficar muito ruim, eu comecei a emagrecer. Só que à medida com que eu ia ficando ruim, a minha mãe, ela ia se preocupando mais em melhorar, porque ela viu que o filho estava ficando doente. Então ela, aquele instinto de mãe, né, de leoa, ela queria estar melhor para poder cuidar de mim, na verdade. Então eu tava num nível extremo, acho que de estresse, de ansiedade, de nervosismo e tal, muita, e não tava sabendo lidar com isso. E aí fui levando elas na quimioterapia. Tinha dia que era só por Deus, né? Tinha dia que a gente ia e as plaquetas estavam muito baixas, não conseguia fazer. Daí deixava, aí, né, ia sempre dando risada e tal, e dia que não conseguia fazer, nós aproveitava para passear lá. Acabei ficando amigo do pessoal, onde a gente conheceu uma ONG lá, e eu acabei prestando serviço para eles, gratuito também, um pessoal muito bom lá, não vou me lembrar o nome agora, acho que, se eu não me engano, Renasceu, algo desse tipo, né, mas acabei ficando amigo deles. E lá você aprende muita coisa, sabe? Você vê dentro do hospital o real valor da vida. Porque um dia antes da minha mãe internar, eu parei de fumar também, né? E eu não quis voltar mais, nunca mais eu voltei. E aí você aprende, você vê muita coisa lá, sabe? Você vê desde o cara muito rico, que não tem nenhum acompanhante direito, desde o mais pobre,
e tricotando e fazendo, jogando caça-palavra antes de entrar para fazer uma quimioterapia. Então você vê assim uns valores invertidos, sabe, tudo muito estranho e muito novo, sabe? Você ter essa visão, sabe? E aí você começa a valorizar a vida, sabe? E você começa a entender que os problemas todo mundo tem, sempre vai ter, mas você começa a valorizar mais. E aí ela faz as quimioterapia, tudo, vai fazendo, e eu vou adoecendo, e ela vai se importando mais, ela vai virando guerreira, leoa e tal, e vai fazendo até ela conseguir concluir as quimioterapias, né? E quando ela vai concluir a terapia, eu já tava no auge da destruição de ruim, né? Já, tipo, querendo já desistir, sim, sei lá, não desistir, mas muito fraco, muito abalado. Eu cheguei num ponto dessa síndrome de comer só arroz e alface, porque tudo me fazia mal e eu precisava comer algo. Então a gente quer hoje, né, entende um pouco melhor, mas você que é pai, você não enxerga o filho como um adulto, sempre é criança. Então ela queria, olha, ao invés dela cuidar dela, né, da gente cuidar dela e dela se cuidar, ela queria cuidar de mim. Você toma um chá disso, come isso aqui faz bem, isso aqui aumenta a imunidade, isso aqui, pô. Então eu vejo assim, Deus trabalhando nessa forma para que ela melhorasse, para que ela desse importância ao tratamento dela. Ela começou a melhorar cada dia mais, se importar mais para tentar cuidar de mim. O resultado disso tudo foi que ela veio a melhorar, e depois, eu entendendo o significado, eu comecei a mudar, eu comecei a você se vê num tempo, você, né, entre aspas, comendo até caco de vidro, sempre que você jogava futebol, de repente você se via numa condição que você não conseguia mais fazer isso, né? E aí eu comecei a esperar em Deus, e eu comecei a mudar a minha qualidade de vida, sabe? Eu falei, não, eu não quero ficar dependente de medicação, eu quero entender o que é isso tudo. E ela faz o tratamento tudo, sabe? E logo depois aí já começa a fazer os tratamentos, só as manutenção, né? Porque aí acabou a quimioterapia, ela continua usando a bolsinha ainda, e aí ela passa a cuidar da minha avó, né? Dos meus avós. Ela, mesmo ela se tratando, ela começou a cuidar dos meus avós. E ela fala uma coisa muito importante pra gente, sim, que ela fala, olha, eu fiz uma aliança com Deus. Isso é muito sério, sabe? E a gente vai aprendendo isso, a café, no dia a dia, sabe? Hoje, se você perguntar, Du, o que você quer da vida? Eu falo, eu não quero nada. Eu quero viver bem, quero ter paz, quero aproveitar o máximo disso daqui, né? Eu quero ver todo mundo bem, eu quero ver todo mundo se dar bem, prosperar. Isso que eu quero. Poxa, eu nunca e logo após isso eu comecei a frequentar a igreja, me converti ao evangelho, tudo, e eu nunca dei esse testemunho, sabe, dessa bênção que foi que Deus proporcionou de permitir com que ela continuasse ali com nós. Por quê? Porque a obra tem que ser completa, né? A obra ela tem que ser completa, e se é Deus que permitiu, se é Deus que fez, Deus é perfeito. E o meu crer, a minha confiança só aumenta mais, sabe? Eu não questiono. E agora, passado 10 anos, imagina, depois disso tudo, depois de muita coisa que aconteceu, sabe? Um turbilhão de coisas mesmo. Agora 2 semanas atrás, agora no começo de junho agora, né, ela
ela foi na consulta no médico e o médico pegou e falou para ela, falou, olha, minha esposa foi com ela na consulta e o médico já falou para ela, falou, olha, fez ultrassom, tudo certinho, olha, a senhora pode preparar para religar, né, fazer a religação do intestino e que a senhora está curada, né? E se passaram 10 anos, né, cara? Sim. Sabe? E você olhar e ver que, poxa, ela poderia ter ido, né? Mas Deus permitiu com que ela estivesse aqui, com que ela ficasse. Sabe lá se pela oração, sabe lá se pela vontade, pelo que a gente pediu, né? Mas Deus permitiu que ela estivesse aqui. E se Deus permitiu, Deus é perfeito, então Ele não ia fazer de outro jeito. Então, saber disso pelo médico, olha, ela pode religar, e agora é com ela, se ela quiser ou não, sabe? Mas foi feito, tá aí, ela tá curada, né? E nesses 10 anos, nós aprendemos mais, sabe? A proximidade nossa com Deus foi muito, a minha nem se fala, sabe? Teve pandemia, teve dias muito ruins, e mesmo assim eu perseverei, eu não deixei de ir, eu não deixei de buscar, e é uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou todos os domingos, sabe? Difícil nos domingos que eu não vou, eu me vejo como falho, mas perseverante, sempre para cima. Então muita gratidão, sabe? Muito grato. E talvez para você que esteja aí passando por essas lutas, sabe? E de lá para cá, talvez se você estiver passando por essas lutas, você vai entender que Deus, ele vai agir da forma dele, do jeito que ele quer, mas ele precisa saber da gente o quão importante é aquela pessoa para você, né? O quão valioso que é aquela pessoa, e que é realmente do coração, sabe? Saber, porque eu penso que quando a pessoa passa a ser não vista mais, ou passar despercebido, sabe? Ela passa a perder o valor da vida, sabe? Então não, né? A gente ama de paixão, e o que minha mãe pede não é para não é para amanhã, é para ontem, entendeu? Tudo é para ela, e o que ela vai ser sempre para ela, sabe? Sim, porque ela é merecedora também, sabe? Ela é merecedora. Então, para você estar passando por um problema desse, tenha fé e ponha isso, porque às vezes Deus, ele quer muito mais do que só você falar. Ele quer essa proximidade sua, ele quer, na verdade, que Deus, o que Deus quer da gente, né? Deus, ele quer, a única coisa é que nós sejamos melhor cada dia. Olha só para você ver, e a gente não consegue ser isso. Então nós temos que ser melhor sim todos os dias, é acreditar, é crer, sabe? Se você estiver passando por um problema desse, tenha fé e entenda o propósito, sabe? Tudo é muito bom na rua, que o mundo te oferece é muito bom, parece ser muito bom, mas o que Deus tem para você, para mim, tem para nós, é muito melhor. Então fica aí com essa mensagem, com esse testemunho, com essa realidade, né? Que isso não é, eu não estou inventando nada, nem estou aqui para isso. E tem muitas coisas para poder compartilhar, para poder falar para vocês, né? Porque a vida é uma luta diária, e eu vou sempre rir das coisas, sorrir, eu vou sempre buscar o melhor. Com isso eu
aprendi muita coisa, sabe? Dentro desse problema eu aprendi muita coisa que hoje eu consigo passar para as pessoas. Amém? Fico com Deus e para vocês aí. Espero que tenha servido para alguém, né? Para alguma pessoa, para dar motivação, para dar uma ajuda, beleza? Fica com Deus.